pessoalmente, ela é a minha vida. Então, o amor que eu tenho por essa universidade é algo assim que, olha, se equipara muito ao amor que eu tenho à minha família. É uma família, eu faço parte dessa família unespiana. A minha história dentro da Unesp, ela já inicia porque eu fui aluno da nossa instituição, entrei na Unesp antes mesmo da Unesp existir. Eu estudei ainda na antiga FCMBB, lá, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, em 1975, quando fui fazer o curso de agronomia lá. E em 76 é que foi criada a Unesp. E tanto que eu completei 40 anos de Unesp desde aluno, já em 2015. Eu tenho uma particularidade que eu sempre gosto de mencionar, é que quando eu estava no segundo ano de faculdade, e portanto em 1976, exatamente quando agora se completa 40 anos de Unesp, eu me fiz uma promessa íntima, quando eu saía de uma aula de solos. E aquele assunto me fascinava e a promessa que eu me fiz foi de que eu seria professor naquela faculdade. No dia 30 de março de 1979, saiu no Diário Oficial que eu havia sido contratado como, à época, auxiliar de ensino na disciplina de fertilidade do solo da Faculdade de Ciências Agronômicas, agora já da Unesp, campus de Botucatu. Então foi uma passagem muito importante na minha vida, muito marcante. Eu costumo, em todas as minhas falas a respeito da Pró-Reitoria de Administração, eu procuro traçar um paralelo entre as pró-reitorias, não é? O que elas representam dentro da estrutura universitária, a ligação que elas têm com a PRAD, que é a Pró-Reitoria de Administração, com as demais pró-reitorias e com a universidade de maneira geral. Eu faço uma relação interessante que as pessoas gostam, não é? Com um computador. Então, o que é a Pró-Reitoria de Administração? Obviamente, ela não corresponde à atividade fim da universidade, não é? Ela seria o núcleo duro da universidade, como seria o hardware de um computador, não é? Então, as demais pró-reitorias, elas constituem aquilo que nós podemos dizer atividade fim da universidade. Nós teríamos ali a pró-reitoria de graduação, a de pós-graduação, que são as duas de ensino, depois a pró-reitoria de pesquisa, não é? E também a pró-reitoria de extensão. Essas 4 pró-reitorias constituem a atividade fim da universidade, não é? Uma instituição acadêmico-científica que só poderia ter como atividade fim essas 4 pró-reitorias. No entanto, elas não conseguem sobreviver sem um núcleo duro. Desde a contratação de um servidor técnico-administrativo, um servidor docente, não é? Desde a compra de qualquer equipamento, o material mais básico que você puder imaginar, até a importação de um equipamento de alta tecnologia, tudo passa pela Pró-Reitoria de Administração. Grande desafio ainda que nós temos ainda é continuar com o nosso programa de descarte de resíduos, que não são todas as unidades que isso está resolvido, né? Nós temos que resolver isso na universidade todinha, ainda isso não está resolvido, né? Então esse é um grande problema. Um outro que está assim nos deixando extremamente preocupados é a adequação dos prédios, que a grande maioria deles não são prédios recentes, não é? Por exemplo, para o uso de pessoas com necessidades especiais. Então, parece uma coisa simples, uma tarefa simples, mas não é. Não é? A adequação de prédios antigos para cadeirantes, por exemplo, não é? Então, nós temos que adequar todas as nossas instalações, largura de corredores, que isso não é fácil de ajustar, não é? Mesmo o acesso externo, às vezes colocação de elevadores. Isso, além do tempo que demanda, o volume de recursos também é muito grande nessa adequação. Então, nós temos consciência de que isso vai levar um certo tempo e consumir um volume de recursos considerável, né? Um outro ponto importante que nós temos,
Por exemplo, quando eu entrei na universidade, os computadores pessoais não existiam, né? Eu sei hoje que, por exemplo, só no campus do Lajeado, lá de Botucatu, que não é dos maiores que a gente tem ali, passa de 1.000 computadores pessoais. Então, o consumo de energia aumentou consideravelmente em todos os campos. Isso contendo só computadores, fora os equipamentos de ponta que vêm, não é? Obviamente, a rede elétrica também acaba dando sinais de que não está mais suportando. Por quê? É uma rede elétrica de mais de 40, por exemplo, a minha unidade, da que eu venho, tem mais de 50 anos. Então, a rede elétrica, por mais que nós venhamos a tentar atualizar, mas a realidade é que precisaria de uma troca mesmo para poder suportar a modernidade que foi instalada dentro da universidade, que é um lado positivo, né? Significa dizer que nós estamos crescendo, os nossos pesquisadores são competentes, conseguem projetos importantes, trazem equipamentos para a universidade de ponta, e os equipamentos todos eletrônicos consomem energia, obviamente, e que a rede elétrica acaba não suportando. Então, esse é um programa que nós temos que desenvolver dentro da universidade e que vai consumir um volume de recursos considerável, né? Principalmente se nós levarmos em conta o estado delicado da economia que o país atravessa hoje, com reflexo no Estado e reflexo direto no ICMS, que é a nossa fonte de recurso, porque a gente recebe, o nosso recurso é atrelado ao ICMS. Então, quando cai o ICMS, cai o repasse para a universidade e a nossa folha de pagamento ela cresce vegetativamente 5% ao ano. Então, essa é uma equação que é difícil de você fechar e está uma série de investimentos muito grandes que nós temos que fazer só para poder atualizar o nosso parque. E isso nos preocupa certamente, né? Ela tem procurado facilitar como atividade meio, a gente coloca, ela tem procurado facilitar os caminhos das demais pró-reitorias, que são a atividade mais importante que a universidade faz, né? Primeiro o ensino, obviamente, graduação e de pós-graduação. Depois a pesquisa, atrelado, que você não consegue, e a divulgação desse conhecimento que é gerado dentro da universidade, que é feito pela nossa extensão, não é? Então, o que nós temos feito? Tentado facilitar o caminho, tirar os entraves que porventura possam existir. Agora, o que nós percebemos é que a pró-reitoria ela tem uma fama, digamos assim, não é? De ser uma pró-reitoria que todo mundo nos fala, olha, mas vocês são muito chatos, não é? Na verdade, o que a gente faz? O que a gente faz é seguir a legislação, seguir a lei. Nós estamos subordinados a uma lei federal, depois do Estado, de uso do recurso público. Nós temos que atender essa lei. Então, muitas vezes, os pesquisadores eles estão acostumados a fazer os seus projetos e eles são, obviamente, querem colocar em execução rapidamente os seus projetos. Esquecem, por exemplo, que a importação de um equipamento, quando tudo corre normalmente, leva 120 dias, porque não depende só da universidade. Como é um produto que vem de fora e envolve o envio de recursos do país para outro país, é moeda nossa que sai, não é? É dólar que sai do país para outro, isso passa pelo governo federal. E há uma demora até o desentrave desse equipamento quando chega, não é? Então, a gente procura facilitar os caminhos, mas dentro de uma legislação, não é? Por quê? Porque todos os nossos contratos, todo o uso do nosso dinheiro, ele é auditado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quando vem um apontamento, qual a nossa função lá? Evitar que venha algum apontamento para o reitor, porque ele responde por isso. Quando chega algum apontamento para o reitor, isso implica dizer que a PRAD falhou, quer dizer, a Pró-Reitoria de Administração falhou. Se houve algum apontamento de não uso inadequado, algum erro mesmo que houve em algum processo, na tramitação de algum processo, ou porque a PRAD falhou em alguma instância, em alguma fase daquele processo. Isso é muito ruim para a universidade, não é? Felizmente, os apontamentos são muito pequenos, são raros acontecerem, mas acontecem.
E nós queremos que o dinheiro público seja aplicado de uma maneira mais eficiente possível, mais eficaz possível, e a forma que nós encontramos isso é agilizar os nossos trabalhos, mostrar eficiência. Nós estamos fazendo isso com o auxílio do nosso serviço técnico de informática, não é, que tem nos ajudado muito, não é? A nossa coordenadoria de informática tem ajudado demais, não é? E que agilizou todo o nosso trabalho e que, embora seja demorado, mas uma vez implantado, as coisas se resolvem, né? Tenho orgulho de vestir essa camisa da Unesp. Onde eu vou, eu levo as viagens que eu faço, os congressos que eu faço. Eu tenho procurado levar assim, a imagem da Unesp como a universidade que ela é, muito forte, não é? Pujante, embora jovem, não é? Como universidade, se imaginar com 40 anos, mas nós temos algumas unidades que já passam de 90 anos, são quase que centenárias aí. Mas como universidade multicampus, não é? Ela é uma universidade rara no mundo. Difícil você encontrar, obviamente há outras universidades no mundo que também são multicampus, mas eu não creio, com essa distribuição que nós temos aqui, em todas as cidades, ocupando todo o estado de São Paulo, né? Então essa imagem pujante que ela tem, de estar presente em todo o estado de São Paulo, que é o estado mais forte da federação, eu tenho procurado levar onde eu vou, não é? E esse amor eu passo para os meus alunos e para os professores mais jovens que chegam aqui para nós. Então, esses 40 anos que ela está fazendo, eu faço parte e tenho muito orgulho de fazer parte da história desses 40 anos da nossa universidade.